Meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês em mais uma transmissão, nesse momento especial, numa programação especial, que é a programação do Natal, onde teremos aqui cânticos de louvor a Deus, lembrando dessa data tão especial e tão querida para nós como povo de Deus, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em cumprimento à palavra do nosso Senhor. Nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração. Na sequência nós passaremos alguns cânticos em louvor ao nosso bendito Deus. Bom Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, a Tua misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas. Nesse momento tão especial, ó Pai, no qual nós temos o privilégio de lembrar a obra salvadora do Senhor através do Teu Filho Jesus Cristo, que adentrou a nossa história, veio viver entre nós, dar a Sua vida por nós na cruz do Calvário, Pai. Ele que veio, nasceu de forma humilde, ó Pai, e todo o seu reinado foi humilde, ó Pai. E assim Ele ensinou a cada um de nós a viver dessa forma, a viver o Evangelho com a graça e o poder que vem do Senhor. Continue, Senhor, abençoando as nossas vidas, abençoando a cada família, ó Pai, que nos acompanha nessa transmissão, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com alguns cânticos. Boa noite aos irmãos, Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a todos os irmãos. Primeiro hino, irmãos, é o hino de número 239, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos deis. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, peito um menino deitado. Deus nos amou, digam todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deis. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. Próximo hino, irmãos, Jesus nasceu, hino de número 237. Vinde cantar, Jesus nasceu, na terra a luz desceu, a graça infinita ao mundo vem. Na gruta de Belém, Jesus amado, sobre o bem.
Irmãos, esse último é um cântico. Nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Meus queridos e amados irmãos, eu quero meditar brevemente em alguns versículos da palavra de Deus, lembrando dessa data tão especial no qual nós celebramos neste dia. Se aproxima o dia do Natal, se aproxima o dia que nós comemoramos o nascimento, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós comemoramos hoje nesse nosso momento de estudo, como fizemos também no nosso momento de domingo passado, no qual nós celebramos um culto de Natal, e agora nós celebramos mais uma vez a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua história. Primeiro vamos colocar algumas coisas. Primeiro, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Foi uma data convencionada para que essa celebração ocorresse. Segundo os estudiosos que vão com mais calma, pensando, calculando devido às datas, conforme é visto na história, eles presumem que o nascimento de Jesus muito provavelmente ocorreu no mês de abril ou com possibilidade até o mês de maio. Esse período que se calcula mais ou menos que seria o nascimento de Jesus. Mas a questão aqui não é qual é a data mais precisa ou não. A questão é o que nós celebramos. Nós celebramos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa história. Entendendo essa realidade, compreendendo essa realidade, nós entendemos que o nascimento de Jesus é extremamente crucial para a nossa vivência. Para o povo cristão é extremamente crucial. Primeiro que se fala da expectativa da vinda do Salvador, Ele que veio viver entre nós, dar a sua vida por nós. Então a sua vinda é celebrada, lembrando que Ele veio para cumprir a palavra de Deus, as promessas do Senhor feitas no Antigo Testamento. Isso é extremamente crucial. E também é extremamente crucial olharmos e observarmos nesse período a questão do qual é o verdadeiro significado, qual é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro significado e sentido do Natal é Deus se fazendo carne, vivendo entre nós, cheio da sua graça e amor e sustento, e assim nós caminhamos e desenvolvemos nessa nossa vida como servos dEle, para a graça dEle, para o amor dEle e o sustento dEle. Entendendo essa realidade, compreendendo a ação poderosa de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua história, nós entendemos algumas coisas a partir da palavra de Deus. Olhando para o Antigo Testamento, desde a criação de todas as coisas, nós vemos que Deus criou tudo lindo, perfeito e maravilhoso, e deu ao homem
a função de cuidar da sua criação, da criação de Deus. Então ali o homem é o regente de Deus, aquele que o Senhor coloca ali para que ali se desenvolvesse, ali cuidasse de toda a criação. Entendendo essa realidade, entendendo o sustento e o poder soberano de Deus na história, nós vimos que Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas o homem veio a pecar, o homem veio a falhar. E uma vez que o homem peca e falha, ele desobedece a Deus, e então toda a humanidade agora caminha dessa forma, porque Adão é o nosso representante da humanidade. Então todo homem nasce pecador. Nós somos filhos de Adão nesse sentido. Como representante da humanidade, todos nasceram em pecado, porque todos pecaram, precisam da graça de Deus, e essa graça vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas uma vez que Adão peca, Adão e Eva pecam lá no paraíso, então o Senhor deixa claro uma promessa daquele que viria libertar o povo da escravidão do pecado de uma vez por todas. E este homem que veio para libertar o povo de uma vez por todas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio de um homem entrou o pecado, por meio de um homem a salvação do pecado. Por meio de Adão todos pecaram, por meio de Jesus podemos ser salvos pela sua graça bendita, alcançados pela sua graça e o seu sustento. Mas interessante, um texto que eu quero citar para vocês aqui é o texto de Isaías capítulo 9, versículo de número 6. O texto de Isaías 9, versículo 6 nos diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto de Isaías é muito interessante porque aponta para a esperança daquele que viria libertar o povo da situação que o povo estava. Isaías escreve naquele período, envolvendo ali o contexto que envolve o capítulo 8 e desenvolve no capítulo 9, mostrando os costumes e as práticas que o povo estava realizando, e esses costumes e essas práticas eram contrárias àquilo que o Senhor estabeleceu. E uma vez que falha, nesse sentido, o homem falha diante de Deus, o homem precisa recorrer a Deus, que é a única saída para o homem. E ali o Senhor mostra que viria sobre eles o juízo, que viria sobre eles ali uma forma do Senhor trazer aquele povo de volta ao entendimento da graça. O juízo que o Senhor estava permitindo vir sobre a vida do povo de Israel viria para colocar o povo de volta ao caminho que eles deveriam caminhar. A correção que vem de Deus, a correção que vem pelo meio da graça de Deus, vem para trazer sentido novamente à vida. Olha, corrija os seus passos e caminhe dessa forma. Então aquele juízo que viria por meio de uma nação, aquele juízo do Senhor para a vida do povo naquele período, aquele juízo não duraria para sempre, seria por um período, e aponta para a esperança daquele que viria para governar com zelo, com retidão. Por isso o versículo de número 6 aponta para essa realidade de quem é esse menino e qual é o caráter desse menino. Uma outra tradução acerca desse versículo que fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre as suas mãos, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Um filho nos foi dado, ou seja, essa versão, essa tradução traz o verdadeiro sentido do que Isaías está querendo dizer com essa passagem. Um filho foi dado a nós, ou seja, o Senhor nos envia a Jesus Cristo. Ele foi dado para nos resgatar, para nos libertar. Deus está agindo com a sua graça e a sua misericórdia. Quando Ele nos envia seu Filho Jesus Cristo, Ele está nos dando o caminho para a salvação. Olha, vocês pecaram, vocês por sua conta própria não tem como obter a salvação, mas eu estou dando um meio para que vocês sejam salvos. Creiam no meu Filho Jesus Cristo. Creiam naquele que eu estou enviando a vocês, que vai viver entre vocês.
que vai pregar no meio de vocês. Essa é a palavra que o Senhor nos traz por meio do profeta Isaías. Um filho nos foi dado, um Salvador nos foi dado. E aí vem essas 4 características, ou seja, ele é dotado de uma sabedoria divina. Ele é um maravilhoso conselheiro. Os seus conselhos não são meros conselhos que nós damos, mas são conselhos dotados do conhecimento, da graça divina, porque Ele é Deus. Esse menino, esse que nasceu, que vem até nós, que tem um governo em suas mãos, é um Deus forte, é um Deus poderoso. Todo o poder está em suas mãos. Quando nós vemos o ministério de Jesus Cristo, nós vemos por diversas vezes o Senhor fazendo os milagres, o Senhor agindo com todo o seu poder e graça no meio do povo. O Senhor é o Deus poderoso, o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. Ele é o príncipe da paz. Ele não veio para juntar um exército, pegar em armas e estabelecer seu reinado pelo sangue, o derramamento de sangue. Muito pelo contrário, ele veio em paz. Ele é o príncipe da paz. O seu reinado veio dessa forma. Se você ler esses versículos do capítulo 6, versículos de 1 a 7, você vai ver ali que toda a vestimenta das batalhas deveriam ser jogadas de lado, só serviriam para ser queimadas, porque o reinado do Senhor que Ele veio estabelecer não é um reinado baseado em derramamento de sangue, a não ser o seu próprio sangue, que é o único capaz de nos libertar de toda a impureza, de todo o pecado, uma vez que nós acreditamos na sua graça, no teu sustento, na sua providência. Mas eu quero agora avançar com você para o Novo Testamento. No Novo Testamento, no seu primeiro livro, o livro de Mateus, no seu primeiro capítulo, o versículo número 21, nos diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Relembrar do nascimento de Jesus é relembrar a sua obra, a missão que está sobre os seus ombros, a missão que lhe foi dada por Deus, o Pai, na eternidade. E Jesus Cristo adentra a nossa história, veio viver no meio de todo o povo. Para quê? Para nos trazer a salvação. Jesus adentra a nossa história, e ao adentrar a nossa história, nos faz compreender por meio da sua palavra e da sua pregação a sua graça tão bendita e especial. Nós caminhamos acreditando firmemente nessa promessa que se cumpriu. E agora nós caminhamos na expectativa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele adentrou a nossa história, Ele veio viver entre nós, Ele derramou o precioso sangue por mim e por você na cruz do Calvário. Esse que veio da parte de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele veio e nasceu de uma forma humilde. Ele veio em cumprimento da promessa que veio da parte de Deus, usando os seus servos, como Ele prometeu a Adão lá no começo, e os profetas foram registrando durante o transcorrer da história, na preparação para aquilo que viria a acontecer, e o momento estava próximo de acontecer e ocorreu. Depois, se você quiser olhar a mensagem de Natal, procure a mensagem do nosso último domingo, no qual nós falamos do segundo capítulo de Lucas, que fala diretamente do nascimento de Jesus e todo o preparar de Deus para aquele evento, para aquele momento. Na transmissão do último domingo nós vimos exatamente essa questão, no dia 20. Nós trabalhamos exatamente como Deus foi preparando as coisas para o nascimento de Jesus. O que os governantes fizeram, preparando o recenseamento para que a família de José e Maria tivesse que ir até Belém, em cumprimento à promessa do Senhor, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2,
que fala que na cidade de Belém viria o Salvador, nasceria o Salvador. Naquele local todo preparado por Deus no transcorrer da história. E o nascimento de Jesus foi um nascimento extremamente humilde, o mais humilde dos nascimentos. Não tinha lugar na hospedaria porque a cidade estava abarrotada, estava lotado de pessoas. Hospedaria não tinha locais. Jesus vai nascer numa estrebaria. E ao nascer numa estrebaria, ele não é envolto com uma manta bordada a fios de ouro. Não, ele é envolto em faixas. Ele não é colocado no berço, o melhor berço que existia naquele período. Não, ele é colocado numa manjedoura, o local onde animais comiam, onde animais se alimentavam. Assim veio o nosso Salvador ao mundo, de uma forma humilde. Adentrou a nossa história, veio viver entre nós com a verdadeira mensagem salvadora, encarnada nele. Jesus, o Verbo encarnado, o Evangelho em pessoa, nasceu, viveu, desenvolveu todo o seu ministério, pregando e anunciando essa mensagem tão bendita, especial e graciosa para as nossas vidas. Eu quero citar aqui o último versículo aqui na nossa meditação, que é o versículo que está registrado no primeiro capítulo de João, o versículo de número 14, no qual o evangelista João nos diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo de Deus, a mensagem salvadora, veio viver entre nós, cheio da graça e da verdade divina. E a glória de Deus foi vista, a glória desse unigênito do Pai. E agora, por especial adoção, nós somos chamados de irmãos de Jesus Cristo. Ele é o primogênito, Ele é o Senhor sobre a nossa vida. E nós somos chamados como filhos de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Somos chamados filhos por adoção e gozamos dos direitos de um filho de Deus, de viver a eternidade com o Senhor, a graça eterna do Senhor. Mas tudo isso somente pela graça de Jesus Cristo, somente pela sua obra salvadora. O amor, a verdadeira expressão do amor. Nós só amamos porque Deus nos amou. E porque Deus nos amou, nós somos capazes de amar. E a maior expressão de amor é Deus enviando seu Filho Jesus Cristo. Lembrar de João 3,16 essa hora é muito natural, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Amou a mim e amou a você. Enviou seu Filho para morrer numa cruz, derramar seu precioso sangue pela nossa vida. Um ato de graça, de misericórdia, que só pode ser entendida com a fé, que não vem de nós, é um dom dado por Deus, que coloca no nosso mais profundo ser essa centelha que cresce em nós e vai crescendo e desenvolvendo. É o Senhor que coloca a fé em nós, e pela fé nós entendemos, pela fé nós acreditamos, pela fé nós desenvolvemos e crescemos pela graça bendita do nosso bom e maravilhoso Senhor. Nesse Natal, relembre qual é o verdadeiro sentido do Natal. Deus enviando seu Filho, que veio até nós, viver entre nós, para nos mostrar a graça e a verdade, a sua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. E pelo ato de fé, a fé que o Senhor coloca no nosso coração, nós podemos crer, nós podemos desenvolver essa fé nessa caminhada, porque o Senhor coloca em nós, e podemos viver esse amor bendito. Que Deus nesse Natal nos continue nos abençoando e nos direcionando. Um Natal diferente, um Natal atípico,
porque é um Natal onde temos limitações fora do nosso costume. Nós estamos acostumados a fazer aquele ajuntamento gostoso entre amigos e familiares, conforme a brincadeira desses últimos tempos, né? A gente gosta de fazer uma aglomeração, um ajuntado de pessoas para esses momentos especiais, mas esse momento requer um pouco mais de cuidado. Então nós temos nos reservado, nos cuidado, para que nós possamos passar por essa circunstância, possamos, no momento mais adequado, poder retomar esse momento mais em ajuntamento, nesse sentido de aglomerações maiores, mas Deus tem nos dado a sua graça, a sua misericórdia, tem nos abençoado, e que o Senhor nos dê a graça de no próximo ano poder celebrar o Natal com mais pessoas, com ajuntamento de pessoas. Que o Senhor continue derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, e mais um Natal tão bendito. O fato de estarmos limitados não muda aquilo que o Senhor tem feito por nós, não muda a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos orar nesse momento para encerrar essa nossa mensagem, essa nossa meditação, esse momento de celebração ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos enviou seu Filho Jesus Cristo. Pai, ao enviar seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor demonstra um ato de amor, ó Pai, que é incomparável. O Senhor dá o seu Filho para morrer por nós, pecadores. O Senhor dá o seu Filho, ó Pai, para que Ele entregue a sua vida por nós. Pai amado, que obra maravilhosa e bendita. Teu Filho Jesus Cristo adentrando a nossa história, saindo da glória eterna, adentrando, ó Pai, na nossa história, vivendo entre nós, com as limitações, ó Pai, que temos. Ele que passou por dor, Ele que passou, ó Pai, por cansaço, Ele que teve fome, teve sede, ó Pai, assim como cada um de nós passamos por cada uma dessas circunstâncias. A diferença, ó Pai, é que Ele não tem pecado. Ele é puro, santo, totalmente, ó Pai, santo, totalmente puro, totalmente, ó Pai, direcionado ao cumprimento da missão determinada a Ele. Nasceu, cresceu, desenvolveu e deu a sua vida por nós. E por isso, ó Pai, nós celebramos essa mensagem tão especial que o Senhor nos mostra em toda a sua palavra. Esse momento tão crucial para a vida da humanidade. A nossa história é marcada pelo teu Filho Jesus Cristo. O antes e o depois de Jesus Cristo. O antes, o aguardando a vinda do Salvador. Aquele que libertaria o povo de uma vez por todas da escravidão do pecado. Essa era a esperança, ó Pai, dos teus servos no Antigo Testamento, daqueles que o Senhor, ó Pai, separou para o registro dessa mensagem. E agora, ó Pai, depois do nascimento de Cristo, depois Ele cumprir toda aquela obra, ó Pai, estabelecida pelo Senhor para a vida do teu Filho Jesus Cristo, que nasceu de forma humilde, que viveu de forma humilde, que mostrou como deve ser a caminhada dos seus servos, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que já está, ó Pai, na glória eterna, ó Pai, com o Senhor, à tua destra, aguardando o dia, ó Pai, que Ele voltará a adentrar na nossa história aqui, para levar com Ele a sua igreja. E essa é a esperança que nós vivemos agora, Pai. Os antigos viveram a esperança da vinda. Nós cremos na vinda do Senhor e no seu ministério. E agora vivemos na esperança do retorno do teu Filho Jesus Cristo, para colocar o fim de uma vez por todas, ó Pai, nessa história, e tudo ser transformado conforme a tua graça, conforme a tua palavra nos ensina. Continua, ó Pai, direcionando as nossas vidas, nos abençoando, é o que nós pedimos
no santo nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, o que o conforto, o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos celebrar esse Natal e tantos quantos outros o Senhor nos permitir celebrar, lembrando que o nascimento aponta para a obra tão necessária para as nossas vidas, que é a obra de salvação, que é a obra da Páscoa. O nascimento é o preparar para essa obra, a vinda do Senhor, o seu viver e a sua entrega por nós e o aguardar do retorno do Senhor. Lembre qual é o sentido do Natal para mim e para a sua vida, para mim e para a sua história. Deus se entregando por nós, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, onde mostrou toda a sua glória, essa glória bendita no qual nós temos acesso por meio da palavra de Deus, por meio da fé que é colocada em nós pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, derrame sobre você a sua graça, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Não sei quando você vai visualizar esse momento nosso de estudo, mas que seja um momento de edificação e crescimento para a sua vida. Que Deus nos abençoe, é o que nós desejamos para a sua vida. Eu quero expressar aqui no final dessa transmissão a minha gratidão a tantos quantos irmãos me deram os parabéns pelo dia do pastor presbiteriano. As mensagens que eu recebi dos irmãos foi maravilhoso para mim, confortou meu coração, encheu meu coração de esperança. Não só os nossos irmãos da igreja de Ubatuba, mas tantos quantos outros que o Senhor tem me dado a graça de alcançar por meio dessa transmissão. Eu agradeço todo o carinho de vocês. Quero dizer que estou aqui para ajudá-los naquilo que for possível, orando pela sua vida, rogando a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe.